eu sou o professor Macari e hoje nós vamos falar um pouquinho de história, mas história da China. Nós sabemos, né, eu trouxe aqui até uma imagem aqui para nós relembrarmos um pouquinho que a China, ela é proveniente de várias sucessões de impérios, de dinastias. Mas veja só essa cidade, essa aqui é a famosa cidade proibida, né, lá de 1420, século XV, onde viviam os imperadores. E se nós vermos aqui, ó, somente o imperador, sua família e empregados especiais é que tinham permissão para entrar nesse conjunto de prédios. É considerado o maior palácio do mundo, porque na verdade se trata de uma cidade dentro de outra cidade. Bastante interessante, mas o objetivo aqui é só lembrar que houveram um período dos grandes imperadores chineses. Nós vamos falar mesmo do final do Império e o início aí da República Chinesa. Nós sabemos ali que nós tivemos ali o neocolonialismo na África, nos continentes africanos e também nos continentes asiáticos. No caso aqui nós vamos colocar a China. E a Inglaterra, então, ela simplesmente entrou em oposição em meio à Guerra do Ópio. Não foi uma só, mas a Guerra do Ópio, só para nós entendermos um pouquinho, a motivação era a destruição do comércio, de carregamentos que vinham, né, sendo vendidos ali por parte da Inglaterra para os chineses, de forma ilegal, lá na China. Algo muito lucrativo para os ingleses até então, lembrando que está dentro de um contexto de neocolonialismo. Então, olha só, qual era a implicação de tudo isso? Era o Tratado de Nanquim. O que aconteceu? O que é o Tratado de Nanquim? A China tentando evitar, então, o comércio ilegal, né, de narcóticos dentro da China, por parte aí dos ingleses, em contrapartida do que os chineses vendiam, na verdade, para o Oriente, que na verdade era chá, seda, porcelanas, produtos chineses, né? Foi então derrotada pelo Ocidente nesta guerra, nesta disputa aí comercial que gerou literalmente uma guerra, sendo obrigado a ceder os principais portos chineses, como de Xangai, Hong Kong e Nanquim, aos ingleses. Então, somada às questões internas que já havia dentro do imperialismo, que estava já em decadência, crises financeiras, crises agrícolas, surgem então muitas revoltas contra o império e surgindo então ideias republicanas. As pessoas, os chineses, já queriam um outro tipo de governo que não fosse aquelas das dinastias imperiais, mas que fosse de responsabilidade do público, né? A famosa república. O império em 1912 ele é então derrubado. Acaba-se então o período imperial chinês e é instalado na China uma república. Era o fim de mais de 1.200 anos do Império Chinês e o início da República da China. Este é o ponto que nós vamos aprofundar um pouquinho a partir de agora. Então, a República da China. Muito bem. Com o fim do Império Chinês, então, uma república ela vai nascer ali, só que muito instável. Inicia-se sim um processo de centralização do poder para tentar estabilizar a república. No entanto, ela termina o quê? Numa ditadura, uma ditadura insuportável. O Partido Republicano, famoso Kuomintang, né? E todos os que discordassem acabaram sendo perseguidos, né, por este governo supostamente republicano que se instalou ali por uma ditadura na China. A nova ditadura do presidente Chiang Kai, né, queria restabelecer o quê? O império. Esse era o desejo, fazer novamente ali aquelas dinastias, toda aquela história imperial lá atrás. Mas ele não teve muito sucesso, visto que o Japão neste período, veja o período, né, é um período praticamente entre guerras. Ele está procurando estabelecer então ali o que? O Império Oriental Japonês. Lembre-se bem disso quando nós tratamos ali da questão da Segunda Guerra Mundial. E estava em guerra com a China ali, logo ali no início do século XX. Muito bem, a ditadura acabou deixando a China totalmente dividida, fazendo crescer o quê? O Partido Comunista Chinês. Esse partido, então, a partir de 1921, com o apoio russo, né, nós vamos ver que depois vai ter a formação da União Soviética, com a morte do líder republicano, então, do Kuomintang, em 1925, assumiu, então,
Chiang Kai-shek. Quem é Chiang Kai-shek? Ele retomou o poder da China, isso é verdade, superando, por exemplo, os senhores da guerra, né? Então os famosos senhores ali que lideravam todas as questões militares na China até então. Todos com a origem imperialista. E para tentar reunificar então o país, ele acabou aliando-se a quem? Aos países comunistas que estavam em alta naquele momento por conta da Revolução Russa que havia acontecido em 1917 e já estava acontecendo o quê? A formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, influenciando o mundo todo com os pensamentos socialistas. A aliança comunista ela acaba sendo quebrada ali com os republicanos, com os nacionalistas, e acabaram assim os nacionalistas tomando o poder novamente. Mas em 1934, o que estava acontecendo na Europa? Estava acontecendo a formação de poder ali dos partidos totalitaristas. Então os comunistas, com o apoio da União Soviética, então eles promovem a famosa Grande Marcha, a Grande Marcha Comunista, que na verdade eles vão fugir para o norte da China, marchando por mais de um ano, buscando que adeptos e um lugar seguro ali para poder criar suas estratégias de tomada de poder. Novamente, com a ameaça japonesa promovida pelo Japão, pelo imperador japonês Hirohito, querendo fazer toda aquela formação do Império Oriental Japonês. Então, antes um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, fez com que os nacionalistas e republicanos e comunistas se unissem em torno de um inimigo comum naquele momento, que era o Japão. Mesmo estavam separados, mas naquele momento eles tinham um inimigo comum, que era o Japão. Eles tinham que vencer o Japão para dar prosseguimento ali a cada um aí na sua tentativa de chegar ao poder da China. Com a derrota do Japão em 1945, na Segunda Guerra Mundial, lembre-se lá da detonação da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, né? Novamente a aliança entre nacionalistas, republicanos e comunistas acabou sendo quebrada, porque o inimigo comum já havia sido derrotado na Segunda Guerra Mundial, gerando então o que na China? Uma guerra civil, permitindo ali a vitória dos comunistas, chegando então ao poder um homem chamado Mao Tse-tung. Foi o marco do fim da República da China, em 1912 até 1949. Começa um novo modelo agora, um governo comunista, uma República Popular da China agora, né? Porque é comunista de Mao Tse-tung. Veja só, palavras de Mao Tse-tung: o poder nasce da ponta de um cano de fuzil. Então era um revolucionário nato, o negócio dele era a revolução. Modelo político semelhante da União Soviética, ampla reforma agrária, sistema de saúde e educação públicas, construção de inúmeras escolas e hospitais públicos, é claro, e os famosos planos quinquenais. O que eram esses planos, né? Semelhante ao do soviético que tinha, direcionava a produção chinesa para a indústria pesada, causando grandes deslocamento populacional para suprir a mão de obra. Pessoas tinham que estar sendo localizadas a lugares extremos da China ali para manter a mão de obra chinesa aqui lá. Isso causava muitos problemas sociais. Houve então a famosa campanha das 100 flores, que era uma proposta de Mao Tse-tung, que convidava os conselhos populares, os famosos lá na Rússia chamavam sovietes, né, a apontarem os problemas e a propor então o quê? Soluções para as questões a serem enfrentadas pela nação chinesa. O que ocorre aqui é que o governo não aguenta literalmente as críticas, porque de certa forma era uma forma democrática do povo participar do governo, né? Como ele não aguenta a crítica, ele simplesmente dá novamente um golpe à democracia, que já quase não existia nesse momento. A reação popular então foi violenta, a repressão aos acusados de conservadorismo, de direitismo revolucionário. Milhares e milhares de pessoas, de chineses, foram mortos por Mao Tse-tung por não concordarem com suas ideias e a sua forma socialista e comunista de estabelecer isto no seu país, na China. O grande salto adiante de 1958, então, talvez tenha sido ali
quem sabe, o mais absurdo. O projeto era um movimento de aceleração do progresso, exigindo o quê? Sacrifício popular com longas jornadas de trabalho, só que uma redução do salário dos trabalhadores. O objetivo deveria ser atingido em 3 anos, mas é óbvio que isso não aconteceu. E depois desses 3 anos, supostamente todos teriam então uma vida muito tranquila e próspera, mas não foi bem assim que aconteceu. Veja só, foi um fracasso total, com profunda exploração dos trabalhadores, causando morte de cerca de 20 milhões de chineses, mais chineses mortos então. E houve ali neste momento então um rompimento com a União Soviética, que já estava mudando ali gradativamente o seu modelo político lá na União Soviética, mesmo em plena Guerra Fria. Em 1966, então, Mao Tse-tung já não está mais no poder, mas ele vai promover ali uma revolução cultural, ou seja, uma maneira, já que eu não posso transformar pela força, vou transformar pela cultura. Então, ele comanda movimentos estudantis, e mesmo ele estando fora do governo, ele conseguiu espalhar por toda a China, afetando inclusive as mais diversas áreas, por exemplo, a política, a cultura, a economia, a sociedade em geral, inclusive religiosamente falando, né? Promoveu desordem no país, provocando a morte de milhares de pessoas, e a ideia era quebrar o velho mundo, uma ideia de desconstrução do velho mundo e, subsequentemente, a construção de um suposto novo mundo. Mas, como todo ser humano, né, morre, Mao Tse-tung também morreu. E o governo de Xiaoping, então, na década de 1980, deu as características que hoje existem na China. Criou a famosa economia socialista de mercado. O que é isso? A China passou a ter uma economia mista, capitalismo internacional, para agregar riquezas para a China com o comércio internacional, mantendo ali uma sociedade socialista, uma sociedade de ordem comunista. Veja que, mesmo assim, Mao Tse-tung, mesmo tendo saído do poder, veja que nas notas de dinheiro, né, nas cédulas de dinheiro chinês, aparece ainda a imagem Mao Tse-tung. O terror foi tão grande, porque foram milhares e milhares de mortos. Quando você assiste a história de Mao Tse-tung pelos documentários, pelas filmagens, você vai ver o grau de crueldade que ele tinha para com a população que não concordava com suas ideias. Mas Mao Tse-tung, ele acabou ali conservando um respeito, talvez por tanto terror que causou. As pessoas até hoje têm medo de falar contra Mao Tse-tung, que aparece a imagem dele em todos os lugares públicos praticamente da China. Mas a China se tornou então uma potência emergente, emerge ali a potência chinesa. A China atual tornou-se símbolo do crescimento desses países emergentes de forma fantástica. Olha só, 2003 a 2007, o crescimento de 10,5%, 11% ali da China no seu PIB anual. Foi criado então, em 2009, o famoso Banco de Fomento, formado por países emergentes. Quais são esses países? Qual era o objetivo primeiro dessa instituição? Bom, o banco foi criado com o objetivo de financiar, acima de tudo ali, projetos de infraestrutura para os países emergentes, para os países que estão ali em desenvolvimento, partindo então de um estágio de estagnação ou de um subdesenvolvimento e entrando ali então buscar encontrar um pleno desenvolvimento econômico. Então os países em desenvolvimento do mundo global, eles estariam ligados a BRICS. O que é BRICS? Na verdade são as iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e agora a África do Sul também está no BRICS, né, neste grupo. São países que são grandes exportadores de matérias-primas, nós vemos ali o Brasil nos grãos, grandes receptores de empresas multinacionais, além de também serem medianos fornecedores dessas mesmas empresas, vale lembrar isso, hein? Possui um amplo crescimento no mercado consumidor, com grande capacidade de crescimento econômico e atuação centrada no quê? No setor terciário, que é o famoso setor de serviços. Então esses países do BRICS, ele tem essas características, né? Muito bem.
China, então, ela se torna uma economia, famosa economia socialista de mercado. A China tinha, então, que reformar a maneira, a forma de tratar com a economia, num sistema estabelecido em 2001 para sua adesão à Organização Mundial do Comércio, a famosa OMC. Pequim argumenta que fez sua lição de casa, abriu então o seu mercado, como foi já prometido antes, e mudou as suas leis. Muito bem, agora quer que o mundo reconheça a China integralmente como uma economia de mercado. Veja só, um compromisso que muitos países vão a princípio recusar, eles não querem assumir isso, porque a China estava se tornando uma grande potência mundial concorrente com muitos países. Quais seriam as consequências em reconhecer a China como economia socialista de mercado? Economia socialista de mercado porque ela é um país socialista, mas ao mesmo tempo aberto para o mercado internacional. Okay? Então, embora o reconhecimento da China, isso é importante que está escrito aqui nesta frase, embora o reconhecimento da China como economia de mercado trouxesse sim benefícios e ônus à própria China, como mostra a análise, né, do protocolo de acessão, ao mesmo tempo, o processo também traz o quê? Oportunidades, mesmo com riscos, né, para os seus parceiros. Eles têm a oportunidade de ganhar muito com a China. Imagina quantos consumidores não tem a China, quanto produto nós não podemos vender para a China, né? O desafio de cada um está em tirar o maior proveito possível com o mínimo necessário de concessões. Vamos entender isso. Capitalismo, comunismo são ideologias diferentes. O capitalismo privilegia a propriedade privada. O comunismo privilegia a não propriedade privada. Então é óbvio que, argumentando em termos de ideologia, são muito diferentes. No entanto, vale muito lembrar que no mundo globalizado, isso de alguma forma tem que se integrar. Então por isso que diz ali, tirar o maior proveito possível, o mínimo necessário de concessão, ou seja, tentar negociar, tentar com que todos ganhem dinheiro, sem que essas ideologias sejam entraves comerciais e internacional para todos os países. Todos podem ganhar dinheiro vendendo muito, comprando muito dos países, mesmo socialista e mesmo capitalista. É o famoso milagre da globalização. Então nós temos ali um país de economia socialista de mercado. Veja só o socialismo. Só o socialismo era política, um partido único, o Partido Comunista Chinês, a educação, saúde, tudo privado, até o controle de números de filhos, acesso à mídia. Com o capitalismo, ou seja, a economia internacional capitalista estabelecida na China, tornando ela então um mercado misto, socialismo com capitalismo, então você vai ter zonas econômicas especiais, você vai ter investimentos estrangeiros acontecendo na China, baixos impostos, que pode muito bem muitos países colocarem em suas indústrias lá, isenção para importação de máquinas e equipamentos industriais, facilidades de remessas de lucros para o exterior, mão de obra disciplinada, barata e não organizada sindicalmente, o que para muitas empresas, né, geralmente eles veem isso como uma certa vantagem, aliás, muita vantagem, não ter leis trabalhistas que entravem aí, né, protegendo o trabalhador, criando entraves aí na questão da produção. E, consequentemente, vai ter o que? Um PIB, né, elevado, porque os custos acabam sendo baixos, numa super venda, ela vai produzir muito, mas vai vender muito. Claro que tem seus riscos, mas é assim que funciona então a economia socialista de mercado no mundo globalizado. É isso, pessoal. Por enquanto é só. Vamos ficar por aqui, mas continue estudando sobre China. Muito importante para os nossos dias entender um pouquinho esta economia que está cada dia mais crescendo no mundo todo. Valeu, pessoal. Tchauzão, aquele beijão no coração para vocês. Tchau, tchau.